Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo vídeo aqui no canal Giba The Teacher Bendini, canal onde a gente fala bastante sobre cidadania italiana, vida na Itália, cultura italiana, cultura ítalo-descendente, língua italiana e um monte de coisa a mais. Tem de tudo aqui, a gente não pode negar. Hoje estamos aqui com dois convidados, hoje a mesa se renovou, rejuvenesceu, basicamente. Mas eu vou apresentar essas duas figuras que estão aqui na minha frente daqui a pouco, depois da vinheta que agora o Júnior vai colocar para mim. Tô de volta! Essa é a magia da televisão brasileira, que não é a televisão brasileira do YouTube. Olá, pessoal, muito bem? Estamos hoje aqui no nosso podcast Due Chiacchiere, para não perder o dois dedinhos de prosa em italiano. Hoje com dois convidados especiais aqui, um que eu conheço muito pouco, para falar a verdade, eu conheço há aproximadamente 15 anos, uma que eu conheço há aproximadamente 6 meses, não é? Sim. Dois jovens, estou me sentindo aqui remoçado nesse ambiente, e estamos aqui com eles. Quem são? Então, como somos cavalheiros, iniciemos pela dama, pela donzela. Estou aqui com a Isabela Urbano Scarparo, filha do Luiz Scarparo e da Andrea Urbano Scarparo também. Ela vai se apresentar melhor daqui a pouquinho. E também estou aqui na minha frente com o Tarek Badran Bendini de Pado, que vem a ser, por acaso, o meu filho. Mas Gibas, o que você quer fazer com esses dois aí? O que esses dois jovens têm para apresentar? Pois bem, eles têm sonhos. E esses sonhos têm bastante a ver com um tema que é bastante recorrente aqui no canal, Itália. Então vamos apresentar um pouquinho dos dois, e daqui a pouquinho a gente fala sobre os sonhos de ambos. Como sempre, cavaleiros que somos, Isabela, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Eu queria que você se apresentasse em Minas Gerais, sua idade, onde você nasceu, onde você mora, onde você estuda, que ano você está estudando, né? A gente pode adiantar que é no ensino médio, que você se encontra, e, fundamentalmente, o que você pretende fazer a partir desse ensino médio? Então, eu me chamo Isabela, eu tenho 16 anos, eu tô no 2º ano no colegial, e eu sonho em estar numa universidade italiana, onde eu tenha melhores oportunidades. Perfeito. E você é de Ribeirão? Nascida aqui? Sim, nasci aqui. Tá. E reside aqui também? Sim. Com seus pais? Uhum. E com a sua irmã também? Sim. Que tá ali nos bastidores nos assistindo. Uhum. Tá ali com vergonha de vir participar também. E o que você quer estudar na Itália? Eu gostaria de estudar medicina. Muito bem. E quanto ao senhor Tarek, o que tem a nos dizer? Quem é você? Qual a sua idade? Onde você nasceu? Onde você mora? Onde você estuda? Que ano você cursa? E o que você pretende fazer na tal da Itália? Calma aí que é bastante pergunta. Não tem problema. É até engraçado ouvir você falando isso, né? Você nem é meu pai? Não, imagina. É porque, afinal de contas, eu te conheço, mas eles não. Eu tenho 15 anos, tô no ensino médio também, no 1º ano do colegial. E por enquanto o colegial em si, eu pretendo fazer ele realmente para passar dele e para aprender algumas coisas básicas para no futuro eu também estudar em alguma faculdade italiana de arquitetura, engenharia, alguma coisa relacionada do tipo, que é a carreira que eu quero seguir, que eu gosto. Exato. Muito bem. Voltando para a senhora. Diz para mim, de onde vem essa vontade de estudar medicina? Há quanto tempo você tem ela? O que te inspirou? Desde quando eu era pequena eu queria ser docente, não sabia do que. E minha mãe é médica pediatra. E muito do desejo vem dela. Eu acredito que medicina é uma das carreiras mais bonitas que existem. E eu quero segui-la. Que bom. E você? De onde vem a sua vontade de fazer arquitetura? A vontade vem desde os só 5, 6 anos de idade, por aí. É uma vontade meio de agora, recente, sabe? Certo que você tem 15. Então, há 10 anos você já tem vontade. Desde os 5 anos você já tem vontade. Pouco tempo. E eu sei o porquê, mas eu queria que você explicasse para quem está assistindo, porque é curioso isso. 5 anos de idade você já tem uma definição do que você deseja para a vida? Foi alguma coisa que o seu pai colocou na sua cabeça? Algumas pessoas podem perguntar isso. Ou a sua mãe, ou os dois.
Bem, é uma vontade meio engraçada. Eu tenho ela há bastante tempo, como eu acabei de falar. Quando eu era menor, eu gostava bastante de desenhar, era uma coisa que eu gostava, e até então, quando algum amigo meu me perguntava o que eu queria ser quando eu crescesse, eu falava que eu ia ser super-herói. Então, assim. Só que aí um dia eu tive que saber que herói não existe. E aí, passou-se um tempo, eu reparei que eu gostava de desenhar e tudo mais, e já me desenvolveu o gosto por desenho. Uhum. Alguns anos depois, Você fez curso de desenho? Chegou a fazer cheguei a fazer curso de desenho, acho que lá para 2018, 2017. Eu fiz o curso, tava legal no início, mas eu não tinha um segmento, não tava me sentindo muito contínuo, não tinha algo, não aumentava o talento, Os desafios não aumentavam. não aumentavam, então eu sempre fazia mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Eram desenhos diferentes, mas com uma mesma base. Uhum. E aí, outra coisa que eu reparei lá para meus 10 anos de idade foi que eu gostava bastante de ver a arquitetura em si, ver as construções, esse tipo de coisa. Quando eu jogava alguns jogos, eu gostava de construir neles, jogos que permitiam isso, como jogos de sobrevivência, esse tipo de coisa. Então, eu acabei percebendo esse meu gosto pela construções, pela arquitetura, que eu acho muito bonita as construções, eu acho muito legal o esquema matemático, a física, conseguir construir algo a mais. Uhum. A partir dessa vontade, cresceu a vontade de ser arquiteto, tendo engenharia também formada, para ter um conhecimento maior, para não precisar necessitar só de outro engenheiro, conseguir me virar na hora de fazer algum outro prédio, coisas do tipo. Uhum. E é isso. Entendi. E quando essa parte dos jogos é interessante, porque você está falando especificamente do Minecraft, né? Isso lá quando era menor. Existe propriamente uma forma de jogar e tem uma forma de construir, né? Tem aquele modo de construção. E é interessante porque você não jogava, você só ficava no modo construção e construía civilizações inteiras, prédios, palacetes e mostrava pra gente. Meus amigos no jogo até hoje me criticam porque eles estão indo fazer tal coisa, eu fico ali parado construindo. E fica chamando eles vai pegar material pra mim e eles ficam putos. Tá bom. Bela, medicina, você já falou que o que te estimulou e o exemplo da sua mãe, a vontade de trabalhar com docência e tudo mais. E quando, mais ou menos, e por que a ideia de estudar na Itália entrou na sua vida? Então, na realidade, minha mãe é portuguesa e ela estava adquirindo a cidadania dela. Então, desde o começo do meu ensino médio, eu queria estudar em Portugal. Porque desde quando eu era pequena, eu não queria estudar aqui no Brasil, porque eu queria melhores oportunidades, melhores condições de vida. Então, quando o meu pai meio que descobriu todo o processo, realizou, teve que ir pra Itália, ficou 2 meses lá, nós começamos a pesquisar sobre as universidades, como que era feito lá, e eu acabei me apaixonando. Eu amei como é o processo, como as universidades meio que abrigam o estrangeiro, entre aspas, porque agora eu sou italiana, consegui minha cidadania. E foi o que me motivou, assim, e eu espero conseguir. Uma coisa que é interessante a gente esclarecer para todo mundo, a Isabela falou do fato dela ser italiana e também portuguesa, né? Ela tem as duas ascendências e por isso ela obteve o reconhecimento. É que o ambiente acadêmico, como ela bem disse também, não é um ambiente restrito, circunscrito a quem é italiano, por exemplo, né, no caso da Itália, que é um ambiente bastante internacional. Você falou do acolhimento, né, desse ambiente internacional, isso é uma coisa bastante interessante. É interessante a gente mostrar que para ir estudar lá não necessariamente precisa ser descendente de italiano ou ser italiano, ser cidadão italiano reconhecido. Brasileiros também têm chance, se submetem à mesma prova que você vai se submeter, a gente já vai falar disso, né? Então é um campo aberto para aqueles que quiserem estudar, inclusive do ponto de vista, não vou dizer a estada lá, né, a permanência, se fixar a residência, mas a parte educacional, comparado aos custos de uma universidade privada aqui no Brasil, é bem inferior, bem inferior. Sim. Porque apesar das universidades serem públicas, se paga uma anuidade, mas essa anuidade, eu não tenho como especificar, porque cada curso é um curso, ela é muito simbólica. Se nós formos pegar o exemplo, por exemplo, da Isabela,
que vai fazer medicina, o custo de uma faculdade de medicina lá mal dá uma mensalidade de um curso privado de medicina aqui. Né? É lógico que existe todo o custo de estada, né, de instalação. Mas é um projeto bastante interessante. E o senhor Tarek, o que o senhor me diz? O que te despertou? A ideia de ser arquiteto vem até desde os 5, maravilha, você gosta de construir, como você já disse. E o que te dá um estalo para querer estudar lá na Itália e não querer estudar aqui, por exemplo? Lógico que pode ser que você venha estudar aqui, mas você acalenta, né, esse sonho de estudar lá fora. E por que a Itália? O que te levou a fazer isso? Então, sinceramente, até os meus 12 anos de idade eu nem fazia ideia do que a Itália era direito. Pra mim, Itália era o país lá que uma galera ia visitava e nada mais. Até então que eu planejava ter a vida aqui no Brasil, esse tipo de coisa, seguir faculdade daqui, por mais que, sinceramente, eu não quero nem a pau fazer alguma faculdade daqui. Só que aí um dia um certo alguém aqui na minha frente pegou e começou a pesquisar mais sobre Itália, sobre esse tipo de coisa. Me falava. No início eu não ligava muito, falava, legal. E um dia eu não só pesquisei um pouco sobre, e você me falou um pouco sobre a influência arquitetônica que tinha na Itália. E aí com isso também foi reparando quão artisticamente, cientificamente, em vários outros aspectos, a Itália é muito legal. Uhum. Ela tem uma história muito grande, que a história também é outra coisa que eu gosto bastante. Uhum. Ela tá com a arte dela é conhecida desde os povos clássicos, como Grécia e Roma. E isso me interessou bastante. Isso não só a parte arquitetônica, mas também a história do país e tudo mais. Nessa pesquisa, além de tudo, a primeira vez que eu vi presencialmente o Bosco Verticale, que é como diz o nome, um bosco vertical, um prédio que fica em Milão, lá na Itália, né? Esse prédio, agora eu acho que eu esqueci o nome do arquiteto dele. O Stefano Boeri. Stefano Boeri. O escritório dele, né? Ele é um conjunto de colegas que trabalham com ele. Um prédio que, assim, achei super legal a ideia. Um prédio, 2 prédios no caso. Os 2 são modernos. A arquitetura do prédio em si ela é um pouco chapada, é um pouco assim sem graça quando você vai olhar de fora. Mas ela é cheia de plantas saindo das varandas, um pouco do telhado também, que é uma coisa muito interessante, porque traz um aspecto meio sustentável, uma coisa assim, legal. Isso, claro, tem alguns defeitos, como qualquer outra coisa que tem, porque nada é perfeito. O prédio, algumas plantas não são propícias, se eu não me engano, à altitude do prédio. Tem uma certa dificuldade na gerência e na administração do prédio, mas com certo estudos, com certa preparação, eu acho que tem como pegar ele como base e transformar em outras coisas, pegar essa ideia sustentável, essas plantas, para trazer para cidades, causar um tipo de harmonia entre a natureza e a própria cidade humana. Claro, o ser humano é um animal, é um ser da natureza. Castores, por exemplo, animais desse tipo, eles constroem as barragenzinhas deles lá, de forma que não afeta a natureza. E acaba criando um equilíbrio ecológico ali com outras espécies, aquela coisa toda. E aí, nessa pesquisa toda, você também me ajudou a ver as coisas das faculdades, das universidades da Itália, que me interessaram bastante. E a partir de todas essas pesquisas, esse tempo que passou falando de Itália, eu acabei me afeiçoando, a querer estudar lá. Entendi, perfeitamente. Bela, explica pra gente daquilo que você já levantou, você tá no 2º ano já, Sim. Quer dizer, tá batendo na porta já o 3º, e efetivamente você vai ter que estudar o 3º inteiro, né, para completar os seus 12 anos de escola aqui no Brasil, que é o tempo necessário para poder prestar qualquer tipo de vestibular lá na Itália. E findo o 3º ano, terminado o 3º ano, você vai ter alguns meses a mais para se preparar, porque os vestibulares acontecem no fim do verão, início do outono, sempre no 2º semestre, ali setembro, outubro. Esse ano o teu exame, se você fosse fazer, vai acontecer agora dia 17 de outubro de 2023. E eu queria saber de você um pouquinho,
como é, no caso da medicina, que você apurou até agora, como é o processo o processo seletivo, o vestibular? Como que se faz? Onde se faz? Porque eu não sei se vocês estavam me falando agora, você e seu pai, agora nos bastidores, que houve uma mudança, que antes era uma determinada entidade que administrava essa questão da aplicação da prova. Até certo momento eu sei que existia aplicação da prova de medicina aqui no Brasil, não sei se esse ano vai ter, se você tomou já conhecimento disso ou não. Então, passa pra gente um panorama geral do como é que funciona esse processo seletivo lá. Certo. Para você ingressar no curso de medicina, você precisa passar pelo teste do IMET, que até o ano passado era feito pelo Cambridge, mas de acordo com as informações, este ano não é mais essa instituição que será encarregada do teste. E já que o meu objetivo é fazer o curso de medicina em inglês, eu preciso fazer todo o teste, que tem 60 questões, demora cerca de 1h30 para fazê-las, toda em inglês. Ok. E graças às oportunidades, essa prova é cobrada em São Paulo. Mesmo agora que Cambridge não está Sim. administrando, já está garantido que Sim. eles vão aplicar aqui em São Paulo. Sim. E é uma oportunidade muito grande, porque eu imaginava que eu teria que ir para a Itália, fazer a prova lá, passar por tudo isso, mas não, tá aqui do lado para fazer. E esse IMET é o que você precisa para ingressar. É claro que por conta de agora não ser mais o Cambridge, talvez as universidades agora peçam Um a certificado proliferação. de proficiência. Sim. Entende? Um certificado de proficiência de idioma. Qual seria o nível que eles pensam em pedir? Cambridge B2. Cambridge B2, que era quem aplicava a prova. Eles como estão na Europa, na Itália, eles acabam puxando mais para o inglês britânico do que para o inglês Sim. americano, né? Ok. E essa prova, no caso, você vai prestar num sistema normal aqui no Brasil, nesses cursos de inglês que oferecem a aplicação da prova aqui. Sim. Ok. Ainda não sabe se isso realmente já se tornou obrigatório ou não. Algumas universidades já estão pedindo, Tá. mas a minha em questão ainda não. Uma dúvida que eu tenho, que desse assunto eu já conversei com gente até que está estudando lá. Mas você sabe se eles aplicam o IMET também em italiano, para quem quer fazer o curso em italiano, ou não? Chegou a ter notícia disso? Eu não cheguei a ter, Giba, porque eu nunca pesquisei sobre, já que eu queria fazer em inglês. Entendi. Então eu não sei dizer. Entendi. Legal. E paralelamente você está estudando, tem sempre um bichinho que vem aqui para me visitar. Você está estudando italiano comigo, mas na verdade é para você se adaptar não ao ambiente acadêmico, mas à vida civil na Itália, enquanto você estiver fora da universidade, né? Enquanto você estiver fora do curso. E eu acho que, por conta de eu ter estudado em italiano, é mais que justo eu aprender a língua. É lógico. Eu acredito que isso eu sempre defendi, né? Eu acho que a gente tem a nacionalidade. Se português de Portugal fosse alguma coisa diferente, certamente eu acho que você deveria aprender também. A gente é nacional, não só brasileiro, mas de outra nacionalidade. Se nós fôssemos, não sei, árabes, deveríamos saber um pouco de árabe, no mínimo o básico do árabe, né? Ótimo. E o senhor? O que você me diz? O que você já conseguiu apurar? Ou que nós conseguimos apurar juntos, né? O Tarek ainda está no primeiro ano, então ainda é um pouquinho, está no começo, a gente está começando a correr atrás, coisa que a Isabela já está em 1 ano e meio, quase 2 já na batalha. O que você apurou em termos de universidades lá? Qual que é o lugar que você quer prestar? Como é que é essa prova? Se essa prova é presencial, se também tem online, se tem aqui? O que você se recorda disso aí? Olha, então, realmente eu não tô tão apurado no assunto, eu ainda não tô tão nas pesquisas. O que eu sei é basicamente o que vocês me ajudam a pesquisar, o que vocês me falam às vezes, você, né? E aí, o que eu sei até agora é que dentre as universidades, faculdades da Itália, tem algumas que eu pretendo especificamente fazer, mas tem muita universidade lá muito boa, com ótima qualidade de ensino, que nem a de Bolonha, que é uma das mais antigas, se não me engano, é a universidade mais antiga do mundo. A de Firenze eu acho muito legal, porque Firenze é um lugar com uma arquitetura muito legal. Outra, por exemplo, também é o Politécnico de Milão, que é a que eu realmente quero fazer. O meu sonho é fazer o Politécnico de Milão. Só que o que eu quero fazer não é na cidade de Milão. Existe um campus em Milão e um campus na cidade de Lecco, que é uma cidadezinha pequena, próxima a Milão, acho que uns 30 quilômetros por aí. Isso, mais ou menos isso.
Não deve dar nem 1 hora pra chegar de lá pra Milão. O país é pequeno, né? Uhum. E aí, pra fazer a faculdade, pra entrar, tem como fazer tanto presencial, é claro, Uhum. e pelo que a gente descobriu recentemente, tem como fazer online. Uhum. Tem todo um processo que você tem que pegar lá, ter uma mesa, né, claro, um computador, tem que estar com câmeras em volta pra filmar, pra Enquanto evitar, você é faz claro, a que o aluno não esteja colando. Uhum. Aí depois o cara vai lá, constrói um prédio, o prédio cai. Tem todo um sistema ali que eles colocam pedem para o candidato colocar 2 ou 3 câmeras filmando a ele mesmo enquanto faz a prova online para evitar. Tem algumas matérias principais que dão um certo levante na nota para determinada carreira. Então, se eu quero fazer arquitetura, por exemplo, eu preciso ir bem nas matérias de matemática, física, nas matérias de exata. Também preciso saber de história da arte, é uma matéria. E dentre outras, algumas também relacionadas a ter noção de perspectiva, de fazer alguns desenhos, algo do tipo. Isso a gente viu no Alphatest, que é o livro base que o Politécnico usa, né? Uhum. Um mosquitinho chato do cacete. Não se preocupe com o mosquitinho, deixa ele aí. Enfim. O que eu sei basicamente é isso. Eu não tô tão nas pesquisas assim. Você tá bem no começo ainda, começamos a estudar juntos, inclusive, né? Matérias que eu consigo acompanhar com você. Se às vezes você puder informar melhor, às vezes. O que a gente tem, o que é importante a gente levar em conta, é que para cada carreira lá, existem cursos. No caso da Isabela, a gente pode até falar um pouquinho de um curso que ela está pensando aí em fazer. Tem gente que oferece. Mas a grande maioria das pessoas que se preparam para o vestibular na Itália, que lá é uma prova de admissão, não se chama vestibular, lógico, existe uma editora que produz um material, um compêndio, são livros grandes assim, papel jornal, 3, 4 livros, e esse material se chama Alphatest. E para cada uma das carreiras existe um conjunto desses 3, 4 livros que as famílias compram para os filhos, e ali estão tanto a matéria propriamente dita, os pontos, vamos dizer assim, né, das matérias que caem na prova, quanto livros de exercícios, livros simulados, últimas provas realizadas. Então, para cada carreira tem. E eu cheguei a, inclusive, já ver para o IMET, especificamente, esses compêndios. E a gente adquiriu isso para o Tarek, e os estudos dele para lá começaram, paralelos à escola aqui, começaram com o Alpha, né? Uhum. E o que é interessante também é que o estudo é direcionado, né? Para a carreira do Tarek, por exemplo, as matérias que ele tem que estudar são matemática, física, me ajuda, desenho, né? Desenho arquitetônico, história da arte e da arquitetura e conhecimentos gerais. Todas essas matérias estão fechadas nesse. E com certeza, para você também, né, Isabela? Tem lá um número certo de matérias. Então, o vestibular lá, não tem esse negócio de primeira e segunda fase. É uma prova, né? Sim. Quantos minutos que você falou que é a sua? 1h30? 1h30. 1h30. Então, quer dizer, e ali é uma prova teste, né? Sim. No seu caso, quantas questões? 60. 60. Eu acho que a dele também vai mais ou menos nessa linha. É uma coisa que é interessante lá também, é que questão que você acerta, ganha-se ponto. No seu caso, 1.4, você estava me contando. Sim. Né? A questão que você erra, tira ponto. 0,4. 0,4. Então, existe uma estratégia para se fazer a prova. E que estratégia é essa? Quando você não tem certeza absoluta, é melhor se abster, porque você tira 0 na questão. Você não tem descontado 0,4 de uma que você acertou. Uhum. Né? E aí, a pontuação final para ser aprovado, qual que seria? Então, da minha universidade seria de cerca de 48,6. 48,6 de quantas mesmo? Já esqueci. 60. De 60. É um score alto, né? Sim. Não está muito longe dos 60, né? 12 a menos aí. Mais ou menos 12 pontos a menos. E beleza. No caso do Tarek, ainda estamos vendo essas informações, ainda não temos, né? Hoje a gente está estudando História da Arte atualmente, né? Estou ajudando ele com essa parte humana. Posso comentar uma coisa? Claro. Inclusive, a parte de História da Arte eu tô amando. Eu gosto muito de história, a gente lê lá toda aquela coisa do Renascimento. Inclusive, tá bem paralelo àquilo que eu tô estudando lá na escola. O que torna tudo divertido. Lá em História agora a gente tá estudando renascentismo.
Antes a gente estava estudando Idade Média, assim como agora a gente está estudando lá no FATEST Renascentismo, e antes a gente tinha estudado Idade Média, que é a arte gótica, esse tipo de coisa. E outra coisa que eu tenho que dar um adendo é que eu encontrei mais facilidade nas questões da Itália. Essa facilidade eu não quero dizer, tipo, sei lá, a matéria é mais fácil, então eles pegam lá 2 mais 2, Mais não. objetividade, né? É mais objetividade, realmente. Eles te dão uma pergunta objetiva, eles não ficam fazendo ladainha, falando ladainha, umas coisas lá pra você adivinhar. Então eles não ficam dando uns probleminhas chatos, não. É uma coisa direta que você vai lá. Eles botam a conta, você vai lá, resolve e acha o problema, entendeu? Você concorda com ele pelo que você levantou, Isabela? É mais simples? Mas eu não quis dizer mais simples. As questões são mais diretas, mais objetivas do que você encontra aqui? Sim, eu acredito que sim, mas não são fáceis porque não é no seu idioma. Sim. Você tem que fazer em inglês, que demora um pouco mais de tempo para você assimilar a questão. E além do fato que a minha prova, 22 questões é biologia. Ou seja... 50%, né? Sim, eu tenho que me aprofundar totalmente. Porque biologia é pesada na minha. Entendi. Socorro. No seu caso é matemática, física, seriam as mais pesadas, né? Matemática e física, né? E que inclusive não existe uma divisão, tipo assim, prova de matemática e física, junto, tipo assim, 10 questões, no caso dele. E no caso dele eu acho que são 60 também, se não me engano, a gente já andou vendo isso. Sinceramente, eu tô achando até engraçado, porque toda matéria que eu tô vendo, assim, em princípio, lá na escola, tá paralelo com aquilo que eu tô estudando no Alfatest, tá bem para. O problema só é que eu realmente não comecei a estudar matemática, eu não comecei essas contas. A fazer o paralelo da matemática. Porque eu não tô tendo muito tempo por causa das provas, esse tipo de coisa, aquela avaliação global, que vai ter, enfim, muita coisa que aí não me permite. Perfeito. Isabela, o que você espera encontrar em termos de professores lá? Então, Giva. Ou daquilo que você já ouviu falar? Então. Eu não sei. Eu fiz uma entrevista, né, com um professor de Bolonha. Ele disse que, por conta da pandemia, eles perceberam que estavam com falta de médicos. Então, eu achei que, tipo, essa era mais um indício de que eu deveria ir pra lá. E que eu espero realmente que meu sonho de ser professora se concretize lá. Que coisa boa. E expectativa de colegas? O que você acredita que você vai encontrar dentro da universidade? Os colegas estudantes ainda, não colegas médicos. Você acha que você vai lidar muito com italianos? Ou você vai ter gente estrangeira, entre aspas, como você, pelo menos nascidos fora, né, do território italiano? Você acha que o ambiente, as notícias que você tem desse ambiente acadêmico, é um ambiente acadêmico só italiano ou de gente do mundo inteiro? Olha, eu acredito que por ser algo que eles querem estrangeiros, estão procurando, estão trazendo eles pro país, eu acho que eu vou conviver muito com eles, mas eu espero que até lá eu esteja um pouco melhor em italiano e consiga também conversar com os italianos. Que joia, maravilha. O seu sonho, vamos dizer, como a gente fala em italiano, o seu sonho nel cassetto, seu sonho na gaveta, é estudar em Bolonha. Sim, a universidade mais antiga do mundo. A universidade mais antiga do mundo. E aí os olhinhos brilham. Sim. Tem segunda opção? Só Não. pensa na primeira? Eu tô mais ou menos a mesma coisa com a Adileco. É claro, eu vou prestar as Firenze, Bolonha, mas o que eu quero fazer realmente é Leco. Porque eu acho que o ambiente da cidade de Leco é outra coisa também que me atrai. Que é uma cidade mais pacata, né? Você não gosta muito de cidade grande? Não. Assim. Filho de mãe do interior. O pai também é, né? Todos somos do interior. Você é da cidade, minha mãe é da fazenda mesmo. Eu sempre fui um urbanoide, eu admito isso. Legal. E você, o que você espera encontrar em termos de corpo docente, de professores e de colegas? Você acha que é um ambiente internacional ou um ambiente só italiano? Olha, ambiente bem internacional, porque o Politécnico de Lecco, ele abrange bastante gente de países diferentes, assim como a maioria das outras universidades da Itália.
de, assim, pessoas lá, eu acho que eu vou ter um pouco, é claro, de dificuldade de fazer um pouco de amizade, de me adaptar, porque eu tô indo bem nas aulas de italiano, tô estudando, mas ainda assim eu vou ter um pouco de dificuldade para começar a comunicação e tudo mais. Além disso, vai ter muita gente que não vai falar às vezes italiano, às vezes fala inglês, outras línguas. É um ambiente bem internacional. A questão de corpo docente, os professores, esse tipo de coisa, eu acredito que vão ter professores, é claro, muito legais, professores até divertidos, assim como eu posso encontrar alguns professores chatos, como qualquer outro lugar. Alguns até que pegam no meu pé, ou coisa do tipo. Sei, muito bem. Meu Deus do céu. Bela, e o projeto, a gente sabe que tem a sua irmã que está 2 anos mais nova que você, Sim. que também aspira a mesma coisa, né? Ir para o mesmo curso também. No seu caso, você quer ser docente, ela quer ser pesquisadora, que é a Luísa que está ali escondidinha. E enquanto a Mana não vai, e como é que você vai lidar com a saudade do papai, da mamãe e da irmã? Vai aguentar o tranco? Forte. Eu tive um pouco de experiência quando eu fui a Portugal com meu tio. Eu fiquei 2 semanas sem meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia, minha irmã. E teve um dia que bateu aquela saudade, que eu fiquei muito sentida aquele dia. Mas eu me considero uma pessoa muito forte. E eu sei que todos gostam muito de mim, me amam muito e me desejam o melhor. Então eu acho que é uma oportunidade única. Que mesmo a saudade não vai poder... Não vai, você aguenta? Sim. Você vai aguentar o tranco? Acredito que sim. Aguentar o tranco. O sonho é forte. Sim. Muito bem. Você provavelmente não irá sozinho. Olha, tem bastante fator. Tem o fator eu e o fator você. Mesmo que só assim, o fator, não, só o fator eu já. O fator pai ou até tem o fator mãe? O fator mãe tá incluso no fator pai. Também tá ali nos bastidores. É que o que acontece é o seguinte: primeiro fator pai. Se eu mesmo se eu não fosse lá por vontade própria, você iria. Fator mãe. Ela não desgruda. Fator eu não consigo me ver sozinho, sinceramente. Você prefere estar acompanhado? Sim, é meio engraçado, porque eu sou meio extrovertido, assim como eu sou um pouco introvertido às vezes. Sim. Eu gosto de estar acompanhado, eu não consigo ficar sozinho. Mesmo que seja com amigos ou familiares, principalmente com você e minha mãe. Ao mesmo tempo que eu não gosto de muita baderna, não gosto de muita gente no mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu acho meio bagunça, acho meio, sei lá, não dá uma sensação muito legal. Mas de toda forma, eu acredito que eu vou ir com vocês. Sim. E se eu não fosse, eu acho que sinceramente eu não ia aguentar. Esse é um ponto que eu sou um pouco fraco. Você já é mais apegadão à família. Sou. Porque tem pessoas que às vezes sabem desse sonho seu e conversam comigo e sabem, por exemplo, do meu gosto de ir também, se necessário for para te acompanhar. A minha questão é um gosto de acompanhar. Você já percebeu isso, né? Ainda mais se for a Itália, porque eu tenho uma ligação com a Itália muito forte. Um pouquinho. Só um pouquinho. Certo, né? sanguezinho com DNA italiano. Mamãe que tá ali já é assim, não é questão da sua ligação com a Itália, né? É que não quer deixar a cria de lado, né? Então mamãe quer a cria junto. Mas muita gente chega às vezes a insinuar falando assim, mas poxa, você não vai dar um pouco de liberdade para esse menino? Vocês, às vezes o menino tá querendo estudar fora para ganhar, né, as asas dele. E a gente já conversou muito sobre isso. Eu já falei, e se você fosse sozinho? Ele fala, não, mas eu quero ir com vocês. Acabou de falar isso aí, está registrado para ninguém achar que somos nós que estamos forçando a barra. Não é verdade? Então, acabou que, no caso nosso com o Tarek, acabou virando bom, não deixa de ser para você também um projeto familiar, porque está todo mundo empenhado. Seu pai e sua mãe estão fazendo uma força para você e para sua irmã, né? Para montar toda essa estrutura, dar toda uma estrutura para vocês se prepararem. No nosso caso, é a estrutura e, ao mesmo tempo, provavelmente, os 2 empecilhos junto com ele ali, as 2 malas vão estar acompanhando, né? A mamãe, porque é muito, 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 muito ligada. O papai, porque é ligado também, porque não vou admitir. Ele sabe que eu sou ligadão, né? E também porque gosto da ideia e tudo mais. E eu acho que quando um filho quer voar, né, a gente tem que ajudar com as asas, né? Fique imaginando acordar de manhã, tomar um cafezinho, olhando pra montanha lá de leve. Muito bem. Eu acho que o que eu tinha para perguntar para vocês até o momento foi: você queria deixar alguma mensagem para quem
quer seguir o mesmo caminho que você? O que você sente de tudo isso? Se você está apreensiva, se você está muito mais, em lugar de apreensiva, se você está feliz fazendo isso que você está buscando, esse sonho, e o que você deixaria de palavra para alguém que quer fazer a mesma coisa, que quer cursar medicina, seja na Itália, seja em outro lugar do mundo? Então, Giba, eu tô me sentindo um pouco apreensiva, porque o ano tá acabando, e o terceiro ano vai com tudo, vestibular, tudo, vai com tudo. Mas eu consegui a ajuda de boas pessoas que podem me ajudar, que... Tô fazendo uma propaganda aqui, né? Não tem problema. Eu tô fazendo o curso Simple IMET, que a proposta é muito boa e que vai me ajudar com os meus sonhos. Vai te ajudar a dar uma erguida. Sim. Que é um pessoal que são brasileiros, né? Então, já são estudantes na Itália, em Bolonha, inclusive, Sim. né? E fazem uma espécie de um curso preparatório bem focado para o acesso lá. Que, inclusive, já olhando na objetiva, eu não conheço ainda, ela conhece, o pai conhece, eu quero fazer uma entrevista com esse pessoal. Como é que são os nomes deles, ou pelo menos de um deles? É Mizuno. Mizuno, um deles é o Mizuno. Então, se você estiver vendo a gente, Mizuno, e a tua equipe aí, assim que possível, eu gostaria de fazer uma entrevista com vocês, especificamente sobre o curso de vocês preparatório para medicina na Itália e como funciona todo o processo de admissão, com mais detalhes. A Isabela já trouxe bastante, né, Isabela? Mas detalhes que eles podem trazer são bastante valiosos. Né? A gente sempre focado aqui em trabalhar, né, vida na Itália e tudo mais, eu acredito que tem muito a contribuir. Então a porta está aberta, o convite está feito publicamente, e eu já até conversei com a Isabela, com o Luiz, né, o vulgo Scarparo, que é nosso aluno também, para no trato com eles formalizar esse convite para mim, fazer essa ponte. Para mim vai ser um prazer entrevistá-los. Vale a pena? O que você acha? Tudo isso? Correr atrás? Ah, Giba, antes eu tava no escuro, né? Eu não sabia o que... Tipo, eu achava que tinha que prestar o vestibular aqui no Brasil e pronto. Eu teria que fazer 3 anos de cursinho, porque é a média aqui, né? Pra passar no que eu gostaria. Mas abriu uma porta, assim, que eu acho que realmente vale muito a pena. E você recomenda que outros sigam o mesmo caminho, quem quiser. Com certeza. E o senhor? Você endossa o seu sonho para outras pessoas que queiram estudar arquitetura ou engenharia lá? Não só arquitetura, eu endosso que todo mundo siga em frente e realmente complete o seu sonho. Não importa o sonho que for, se a pessoa gostar daquilo, se ela quer aquilo para a vida dela, se ela quer trabalhar com aquilo, é para ela trabalhar, porque os melhores profissionais são aqueles que trabalham e gostam daquilo que fazem. E tem que correr bastante atrás, tem que ter bastante força, não pode desistir ou deixar pra lá, porque é uma coisa difícil, a vida é difícil, e é claro, eu tenho alguns privilégios, você é professor de italiano, tem alguns conhecidos, tem vários outros fatores que ajudam, mas se a pessoa conseguir, se ela tiver força para procurar pessoas que ajudem ela, coisa do tipo, e se também as outras pessoas que estão no ambiente dela ajudarem ela, derem forças para ela seguir aquilo que ela quer seguir, eu acho que é a melhor coisa que tem que acontecer. A pessoa seguir aquilo que ela acredita e ter força. Maravilha. Bom, a ideia da entrevista é lógico que nós não estamos conversando ainda com 2 universitários ítalo-brasileiros na Itália. Estamos conversando com pessoas que aspiram, né, que desejam muito alcançar esse sonho, esse ideal. Então aqui vai ficar não é um elemento de pressão, mas aqui vai ficar um desafio. Eu vou intimar os 2 para... Lógico que aí já não vai ser numa entrevista em conjunto, porque Isabela já está no 2º ano, Tarek ainda está no 1º ano do ensino médio, então existe um gap aí, né? Um espaço entre vocês. Você provavelmente vai chegar lá antes, e a gente torce para que você chegue. Tomara. Então a senhora está, e o senhor também, vocês estão intimados a voltar a ser entrevistados aqui por mim, para contar pra gente, primeiro, pra gente celebrar a vitória juntos, não é verdade? E segundo, para vocês contarem pra gente, no mínimo, as primeiras impressões de quando vocês estiverem lá. Então, de repente, lá depois de uns 6 meses que vocês estiverem, já sentados, já vivendo a vida acadêmica, eu faço questão de entrevistar vocês 2 de novo. Vocês topam?
Sim, senhor. Não precisa levantar a mão, não. Isso aqui é podcast, não é sala de aula. É costume. Porque se eu não levanto a mão, o professor mata. Tá. Não só quando a gente tem entrado nas universidades, mas quando já estiver trabalhando, já estiver com graninha, já estiver bem... Ah, você também quer ser entrevistado? Então, a senhora Também tem que fazer marketing para minha empresa, né? Quando a senhora se tornar docente também. Então nós já temos aí entrevista pro resto da vida. Eu tô pegando vocês dois novinhos. Agora, você tá com 16? Sim. 16, né? O Tarek tá com 15. Nós vamos fazer um acompanhamento aqui. Daqui uns anos eu velhinho aqui, certo? Fazendo entrevista com vocês. Vocês já todos... Moços vocês já são, né? Já adultos, formados, doutores. Tá combinado, hein? Por mim tá combinado com vocês. Tudo bem? Gente, brigadão pela presença, pela paciência comigo. Espero que ninguém esteja tremendo nas bases aí, seja todo mundo tranquilo. Vocês estão relaxados agora? Dá pra gente fazer mais umas 2 horas de bate-papo aqui? Tá tudo Eu não sei se eu tranquilo? tenho papo pra falar. Você não tem tanto assunto, né? Até porque você fala bastante, mas assim, você é objetivo, né? Eu que sou falastrão da casa, eu que falo demais. Eu até falo bastante, mas é realmente quando eu tô num momento que eu quero falar alguma coisa em específico. Ah, tá certo. É pontual, né? Muito bem. Bom, eu vou encerrar então, olhando aqui na lente da verdade. Como sempre, o Júnior só dá risada ali no fundo. Olhando para a lente da verdade, eu digo o seguinte: em primeiro lugar, né? Hoje eu não abri o programa dizendo que nós estamos nos estúdios da Agência GV. O Instagram deles, aqui, ó. Aqui bonitinho, ó. @AGV. Quer fazer o seu podcast aqui? Pode vir que o Júnior tem a maior paciência aqui, aguenta a gente até não querer mais, né? Também tem produção de eventos, tem realmente toda a parte de marketing digital, é com a turma aqui da AGV, @AGV lá no Instagram, e ali estão os contatos, ok? Para você que teve a paciência de me acompanhar até agora, gosta do conteúdo que a gente está produzindo sobre vida na Itália, cidadania italiana, realidade italiana, educação na Itália, educação superior na Itália, e tudo mais que tem a ver com a Itália, cultura, história e tudo mais, que é essa bagunça do meu canal aqui, que eu vou colocando um monte de coisa. Se você gosta, eu peço para você sentar o dedo no like. Por favor, senta o dedo no like. Além de fazer isso, compartilhem os nossos vídeos aí com quem gosta desse tipo de conteúdo. Inscrevam-se, por favor, inscrevam-se, eu peço encarecidamente. Agradeço a atenção de todos, me despeço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo, que pode ser um podcast aqui, como pode ser um podcast também feito com o pessoal que está fora de Ribeirão, que a gente acaba fazendo online, através do Zoom. E também algum vídeo aí de caráter educativo ou de caráter também de instrução a respeito de cidadania italiana, dicas para quem tem que exercer ela, como realmente a gente deve exercer. Tem tanta coisa e tanta falta de informação, né? Aliás, tem muita informação, mas muita informação desencontrada. Então o que a gente tenta fazer aqui é organizar as coisas para ajudar quem tem algumas dificuldades. Um grande abraço. Fomos. Obrigado, gente. Obrigada. Valeu.